Seja bem-vinda ao Ensaio Geral. Nos próximos minutos temos para si uma mão cheia de sugestões culturais, um espetáculo que vai juntar músicos em palco para contarem as histórias de como nascem as canções, um disco de uma banda portuguesa que está a celebrar 15 anos, uma exposição de uma coleção de porcelana chinesa, mas para já mergulhamos no fado e nos poemas que Amália Rodrigues escreveu. A música é de Alfredo Marceneiro, o poema e a voz é de Amália Rodrigues. Estranha Forma de Vida é um dos poemas da autoria da fadista, um dos muitos que escreveu durante a vida e que agora são reunidos em livro, com a edição da Dilúvio. O livro junta a obra em verso de Amália numa versão bilingue em português e inglês. A introdução é de Rui Vieira Neri, que ao Ensaio Geral explica como era a relação da fadista com a poesia. Ela tinha sempre escrito poesia desde adolescente, um pouco por brincadeira, às vezes em tom humorístico, outras vezes como testemunhos muito sérios dos seus estados de alma, mas teve sempre vergonha de se assumir como poeta. Achava que não era próprio de uma menina. Isto fazia parte dos preconceitos que na altura dominavam muito o meio do fado. Inclusive, os primeiros versos dela que ela cantou em 1945, uma série de quadras intituladas Entrei na Vida a Cantar, ela resolveu indicar os poemas como se fossem anónimos. Depois, em 1962, quando resolveu cantar o Que Estranha Forma de Vida, um fado de quintilhas que ela escreveu para o fado bailado Alfredo Marceneiro, pediu ao cunhado, o ator Varela Silva, para ser ele a registar em nome dele o poema, porque achava que não ficava bem. E, portanto, só mais tarde é que assumiu esta sua faceta de poeta e em 97, já muito perto do fim da vida, autorizou a publicação de um conjunto de 81 poemas que ela própria reviu, ao que parece de forma até muito intensa, para publicação. Entrei na vida a cantar e o meu primeiro lamento. Entrou na vida a cantar, mas também escreveu os poemas agora reunidos e traduzidos por Jamie Rising num livro que conta com ilustrações de André Carrilho. Na discografia de Amália Rodrigues não são muitos os poemas que gravou, até porque sempre viveu rodeada de outros grandes poetas, lembra o musicólogo Rui Vieira Neri. Até praticamente ao 25 de Abril tinha à sua volta um conjunto de poetas que escreviam para ela, que ficavam muito felizes por a ver cantar os seus poemas, desde o David Marão Ferreira, ao Pedro Almeida Melo, ao Luís de Macedo, ao próprio Ari dos Santos, ao Manuel Alegre. E a seguir ao 25 de Abril, por razões que têm a ver com a ruptura política que aconteceu naquela altura, ela deixou de ter acesso a muitos desses poetas e, portanto, ficou, por assim dizer, sem novos poemas dos poetas que ela admirava, e isso encorajou-a a escrever ela própria, ou pelo menos a utilizar alguns poemas que já tinha escrito. Berlim, com galhardia, lá vai a banda marchar com o marcar da bateria. Na escrita poética de Amália Rodrigues há uma identidade rural, explica Rui Vieira Neri. A Amália sempre gostou muito de dizer que era semi-analfabeta, só tinha a terceira classe, mas na realidade a Amália tinha uma capacidade de aprendizagem extraordinária e tinha uma sensibilidade poética instintiva muito, muito requintada. Quer dizer, da mesma maneira como ela sabia muito bem quais os poemas de outros poetas que podia cantar, que lhe sabiam a fado, como ela dizia, também quando ela escreve, essa sensibilidade poética e essa experiência de contato com os outros poetas notam-se muito. Nós percebemos que há ali muita coisa de Camões, há muita coisa dos trovadores, há muita coisa do Castilho, e depois há muita coisa do David Marão Ferreira e do Pedro Almeida Melo e de todos aqueles grandes poetas que ela admirava tanto. Agora, o que é muito interessante é que os poemas da Amália remetem muito para uma imagem de uma juventude feliz perdida no passado. E essa juventude feliz nunca é urbana, é sempre passada no campo, nas terras da família, na zona do fundão. E é sempre muito à volta de uma menina que brincava com as outras no campo, que colhia flores, que dançava nas festas da padroeira. E é muito interessante ver como esta Amália, afinal de contas tão urbana, tinha um imaginário tão campesino. Rui Vieira Neri, que assina a edição e introdução deste livro bilingue de poemas de Amália Rodrigues, que contou também com a consulta editorial do escritor Onésimo Teutónio Almeida e do investigador Jerónimo Pizarro. Talvez pudesse o tempo parar
Mafalda Veiga é uma das artistas que vai participar no espetáculo Conta-me uma Canção. A ideia junta no palco do Teatro Maria Matos em Lisboa escritores de canções numa conversa com música à mistura. Tudo começou na pandemia, quando estávamos confinados. Agora, a iniciativa chega ao palco a partir de dia 24. Os nomes escolhidos, além de Mafalda Veiga, são aqui apresentados por Paulo Salgado, da Vachier e Associados, que promove os espetáculos. Já na próxima terça-feira iremos ter o Benjamin com o Samuel Lúria. No dia 31 de janeiro vamos ter uma noite no feminino com a Joana Espadinha e a Mafalda Veiga. E estes dois são, na prática, de alguma forma, repetições do que fizemos online. E depois, para o mês de fevereiro, temos então duas situações efetivamente inéditas. No dia 7 de fevereiro, a Garota Não estará com o Sérgio Godinho, e no dia 13 de fevereiro teremos o David Fonseca com a Rita Red Shoes. Portanto, também alguma preocupação, alguma aposta em diversidade geracional, em diversidade de estilos, disso também poder estimular aspectos na conversa diferentes para o próprio público. O espetáculo Conta-me uma Canção junta duplas musicais já a partir da próxima terça-feira no Teatro Maria Matos. Na Casa Museu Medeiros e Almeida, no coração de Lisboa, pode visitar uma exposição que dá a conhecer uma coleção única de porcelana chinesa. Personal and Precious é uma mostra que reúne um conjunto de canecas de uma coleção que irá deixar Portugal. A diretora da Casa Museu fala por isso numa oportunidade. Isto é uma oportunidade única para ver esta coleção particular. É composta por cerca de 300 exemplares de canecas de porcelana da China. Maioritariamente são do século XVIII. E a exposição, com o seu discurso, consegue tornar interessante um objeto de uso comum, completamente, que no fundo é o recipiente com asa destinado à ingestão de bebidas, vai contextualizar entre a importantíssima cultura milenar chinesa e os hábitos sociais na Europa, estamos a falar de hábitos económicos e culturais, e cruza com materiais, técnicas, formas, cores, texturas, simbologias, no fundo. O discurso da exposição enriquece completamente este espólio. E Portugal e as descobertas portuguesas tiveram um papel essencial na divulgação da arte chinesa da porcelana, indica Maria Maier. Damos, portanto, o mote para a introdução de um gosto completamente novo na cultura europeia, que vem da China, com toda a sua tradição, seja em formas, seja em temas, seja da maneira como a Europa fica fascinada com este gosto e propriamente criar aquele que podemos chamar o gosto pela chinoiserie, que vai então inundar os mercados europeus. E, portanto, sim, nós fazemos parte deste mundo, sendo que aqui as canecas são um objeto que se insere no meio de toda, no fundo, das peças que foram feitas para a arte da mesa. Esta exposição pode ser visitada até 25 de maio na Casa Museu Medeiros e Almeida. No Ensaio Geral, viajamos agora até à Índia, até Goa, onde está Guilherme de Oliveira Martins. O nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura faz-nos hoje uma visita a um museu que guarda a memória portuguesa naquelas paragens. Este fim de semana reabre formalmente as suas portas o Museu de Arte Cristã de Goa, que existe desde 1994 como projeto da Arquidiocese de Goa e Damão, e foi fundado graças ao apoio técnico e à assistência financeira da Fundação Carlos Gulbenkian e do Indian National Trust for Art and Cultural Heritage de Nova Delhi. Trata-se de arte indo-portuguesa e o museu reúne uma coleção única de arte cristã de influência indiana. Cerca de 100 peças de arte icónicas envolvem pintura, escultura em madeira e marfim, têxteis, livros, metais preciosos, mobiliário. Trata-se de um melhoramento e um enriquecimento do museu, dando lugar a um catálogo coordenado por Natasha Fernandes, que permite tomarmos contacto com esta singular coleção, dispondo de textos de Avinash Rebelo, Nascimento de Souza, Maria Fernanda Matias, Walter Roça, Jason Kiss Fernandes,
e Ranjit Oscott. Como afirmou o cardeal de Goa, Dom Felipe Neri Ferrão, o projeto de reorganização e de valorização museográfica do Museu de Arte Cristã deveu-se a uma cooperação inédita dos Ministérios da Cultura da República da Índia e de Portugal e da Fundação Carlos Gulbenkian, instituição que acompanhou o museu nos 28 anos de existência, especialmente nos momentos-chave da sua vida e do seu crescimento. O museu esteve em Rachol, em Salsette, nas margens do rio Zuari, até 2001, estando hoje instalado no convento de Santa Mónica. A Fundação Carlos Gulbenkian elaborou e ofereceu ao museu em 2015 um projeto de renovação que inclui arquitetura, museologia e museografia, seguindo as mais recentes orientações internacionais na matéria. É um maravilhoso conjunto de peças, avultando o monumental tabernáculo proveniente da Catedral de Velha Goa, com a representação de um pelicano que significa o sacrifício de Cristo no Calvário. Uma memória viva numa fecunda síntese de culturas. Tem gatos e chama-se Orgulho Felino. É um dos temas do 5º disco de originais dos portugueses Anakin. A banda de Coimbra, formada por José Rebola, Pedro Ferreira, Luís Duarte e Filipe Ferreira e João Santiago, está a celebrar 15 anos. Amarras é um disco com 10 novos temas. É com os Anakin que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Esta vontade louca que ele tem de me abraçar, mas em vez disso fica no seu lugar. Este orgulho felino de esconder a adoração que ele me deve ter. Nota-se no olhar, eu consigo entender tudo o que ele me queria dizer.